Oi, eu sou a Adri Toigo e esse é o canal Educação Física com Vinho. No vídeo de hoje, tu vai aprender os detalhes sórdidos da randomização num ensaio clínico randomizado. Vamos ver quem vai ganhar a casa. Vamos lá, força! Rodando o peão do baú da felicidade para a Julieta Corrêa da Silva. Sempre o mesmo meme do peão quando fala dessa tal de randomização. Tá bom, eu mudo o meme. Girando, bola preta, vamos lá. Já está presa, é a bola preta 79. Satisfeita, querida Pimpolha? Se tu ficar até o fim do vídeo, eu tenho certeza que tu vai aprender tudo o que tu precisa sobre randomização para não passar raiva. Vamos começar? Produção, roda a vinheta! A randomização é um sorteio ou escolha aleatória que tenta fazer com que todos os sujeitos de pesquisa tenham a mesma chance de ir para o grupo intervenção ou para o grupo controle. Eu já te mostrei o sorteio do peão do baú, tem o sorteio do bingo, mas também tem outros jeitos para fazer isso, até porque na pesquisa isso seria meio amador. Fica até o final que eu vou te mostrar essas técnicas uma por uma. A randomização é importante porque ela é a base para a inferência estatística e é considerada o melhor método que permite comparar os grupos de estudo, já que tende a formar grupos comparáveis em relação aos fatores de risco, tanto os que a gente sabe como os que a gente não sabe, e isso evita o viés do pesquisador na distribuição dos participantes. Esse viés é conhecido como viés de seleção, que é a tendência de incluir sujeitos específicos num grupo de tratamento em vez de outro. Reforçando, a randomização tenta garantir que fatores como idade, sexo e outras características de base dos sujeitos sejam distribuídos de forma o mais semelhante possível entre o grupo controle e o grupo intervenção, para que não tenha muita disparidade entre essas características, que possa, no final das contas, esculhambar com os resultados de uma associação. Ai, eu acho que eu me perdi. É que sem a randomização, é menos provável que o resultado seja produzido só pela intervenção que o pesquisador está testando. Vamos de novo. Quando tu sorteia os caras que cumprem os critérios de inclusão para o estudo, toda essa galera tá meio que na mesma linha de base, com as mesmas chances de ir para um grupo ou para o outro. Então ninguém vai poder acusar o pesquisador de ter sido tendencioso, vulgo picareta, ou de favorecer algum compadre, por exemplo. Sabe de nada, inocente! Eu entendi a referência. Então, antes da randomização, o sujeito de pesquisa tem que fazer as avaliações iniciais, consentir em participar e ser considerado elegível para só depois ser mandado para um dos grupos aleatoriamente. A randomização pode ser feita com um algoritmo de computador ou a partir da lista de ordem aleatória. Tem gente que usa métodos simplificados para distribuir os sujeitos, usando, por exemplo, data de nascimento, mandando para um grupo quem nasceu em ano par e para o outro grupo quem nasceu em ano ímpar, ou o número do registro hospitalar, ou a data da inclusão do sujeito no estudo, tipo dias pares ou dias ímpares. Só que esses métodos não são ideais porque tem alguma previsibilidade e isso fragiliza o estudo. Com toda a facilidade de fazer um sorteio usando um meio eletrônico, vamos combinar que fica muito amador esses sorteios mais estilo para o ímpar, né? Outra coisa, sorteou, tá sorteado. Não inventa de trocar os sujeitos de grupo. É pedir para se incomodar e comprometer a credibilidade do trabalho. Em pesquisa não tem querer, os protocolos precisam ser seguidos à risca. Para não dar ruim, eu vou te dar duas dicas. O ideal é que a randomização seja feita por pessoas que não tenham nada a ver com a pesquisa. Chamar essas pessoas de fora também pode ser bacana para monitorar os dados ou a coleta dos desfechos como uma espécie de auditoria, mas não é qualquer pangaré. Tem que ser alguém que manje de pesquisa, mas não diretamente ligado ao grupo, tipo uma pessoa isenta. A lista de randomização deve ser mantida em sigilo durante o estudo, sob a guarda da pessoa responsável por conduzir a entrada dos participantes no estudo. A outra dica é que nem o participante nem os pesquisadores devem saber
para qual grupo o sujeito vai ser encaminhado antes da entrada dele no estudo. Senão, os benefícios da randomização podem ser perdidos. Como é que eu vou saber se a randomização foi bem feita? Boa pergunta, querida Pimpolha. Geralmente se usa uma tabela comparando as frequências das características da linha de base entre os grupos controle e intervenção. Vamos falar das técnicas de randomização? Eu tava esperando isso desde o início do vídeo. Eita! A primeira técnica é a randomização simples. Esse é bem tipo cara ou coroa, atribuindo a um dos lados da moeda o grupo intervenção e ao outro o grupo controle, dando a mesma chance do sujeito ir para qualquer um dos dois grupos, sem ter como prever para que grupo o próximo sorteado vai cair no próximo sorteio. O problema é que imagina se tu tem tipo umas 16 pessoas para sortear em dois grupos e 14 caem para um grupo e só 2 caem para o outro. Bizonho, né? É mais difícil disso acontecer com um grande número de participantes, mas esse desequilíbrio é um risco alto em amostras pequenas. E aí faz o quê? Aí tem que usar outro método de randomização. Outra técnica é a randomização em blocos. Aí já melhora essa questão de uma distribuição mais equilibrada nos números de participantes, porque o pesquisador estabelece o tamanho de cada bloco do sorteio de acordo com o número de grupos de estudo. Se vão ser 2 grupos, o tamanho do bloco vai ser múltiplo de 2, ou seja, vamos pegar o exemplo anterior de 16 sujeitos. Se forem 2 grupos, vão ser 2 blocos de 8. Se forem 4 grupos, vão ser 4 blocos de 4, e assim por diante. Entendeu o que é que eu desenhe? Desenha! Tá. Olha essa figura. A gente tem que garantir que em cada 4 participantes randomizados, o número de sujeitos em cada grupo seja igual. Então, cada bloco deve ter 2 sujeitos no grupo controle e 2 sujeitos no grupo intervenção. As permutações possíveis seriam controle, controle, intervenção, intervenção, controle, intervenção, controle, intervenção, controle, intervenção, controle, intervenção, controle, intervenção, intervenção, controle, intervenção, controle, controle, intervenção, intervenção, controle, intervenção, controle e, finalmente, intervenção, intervenção, controle, controle. Se faz isso até que todo mundo seja randomizado. As vantagens desse tipo de randomização são que se garante o equilíbrio entre os grupos ou até mesmo ter grupos iguais. É bacana para estudos longitudinais ou multicêntricos em que os participantes recrutados podem ser diferentes em termos de gravidade ou outros aspectos que sejam importantes para a pesquisa. No caso da educação física, pode ser, por exemplo, o nível de treinamento. Então, esse tipo de randomização acaba melhorando a compatibilidade dos grupos e, finalmente, se o estudo precisar ser interrompido antes do previsto, a randomização em blocos garante o equilíbrio entre os grupos definidos. Mas como nem tudo são flores, como desvantagem, pode acontecer que a cada número determinado de sujeitos incluídos, possa ser possível prever para qual grupo os próximos participantes vão ser incluídos, já que a sequência anterior da randomização é conhecida. Isso prejudica o estudo, especialmente se não tiver cegamento, e eu já te expliquei o que é cegamento nesse vídeo aqui em cima. Para evitar esse problema além do cegamento, dá para usar blocos de tamanhos variados para dificultar a previsão da alocação. O próximo tipo é a randomização estratificada. Aqui a gente usa o mesmo procedimento da randomização em bloco e ainda leva em conta algumas características importantes dos sujeitos, como idade, sexo, comorbidades, gravidade da doença, nível de habilidade, nível de aptidão física, grau de treinamento, enfim, tudo aquilo que for importante para a pesquisa. Olha a figura. Esse processo de randomização tem como objetivo produzir grupos semelhantes. Só que aqui o problema é que os grupos de intervenção e controle podem ser diferentes simplesmente pelo acaso. Pô, te decide, não era pra ser aleatório? Sim, mas aqui a gente precisa ter algumas características como idade, sexo distribuídas uniformemente. Se a gente não tomar esse tipo de cuidado, corre o risco de não conseguir comparar os grupos, tipo comparar banana com coxinha de galinha.
Por isso, essa randomização em estratos acaba mantendo a semelhança dos grupos o máximo possível em termos de características semelhantes que se precisa. Por exemplo, não se corre o risco de ter criança misturada com um idoso no mesmo grupo, já que a fisiologia deles tem muita diferença. Então, a primeira coisa que se faz é definir as características dos sujeitos que podem impactar no desfecho para distribuir nos estratos e depois se faz uma lista de randomização para cada um desses estratos, para só aí obter um número semelhante de sujeitos em cada grupo. E isso tem que ser feito para cada uma das características de interesse. Se a gente está falando de sexo e idade, então a gente tem que levar essas duas características em consideração, como nessa figura. Olha só. Nessa amostra interessa sexo, masculino e feminino, e faixa etária, criança e idoso. A randomização fica assim para uma amostra de 400 pessoas. Na estratificação por sexo, fica 200 homens e 200 mulheres. Na segunda etapa, a gente tem a estratificação por idade, com 100 meninos e 100 meninas, 100 idosos e 100 idosas. E, finalmente, se randomiza essa galera toda em controle e intervenção para cada um dos 4 estratos. Finalmente, eu quero te falar sobre a randomização adaptativa. Essa já é uma forma bem sofisticada de distribuir os sujeitos de uma pesquisa para os grupos definidos, usando aplicativos de computador que atribuem o grupo designado para cada participante de acordo com os dados da linha de base do indivíduo, com as alocações anteriores do estudo. Só que esse método é bem mais complexo e por isso vai depender do conhecimento estatístico, de programação de sistemas específicos para cada estudo e do treinamento da equipe para utilizar esse tipo de programa. A vantagem é que garante mais homogeneidade dos grupos de intervenção e controle, porque acaba distribuindo os participantes de uma forma mais uniforme de acordo com as características deles. Eu não entendi direito esse negócio de cegamento que tu falou antes. Sério? Tudo bem, eu te explico no próximo vídeo. Tá bom. Se tu ficou até aqui, é porque gostou do conteúdo. Então dá uma força pro canal te inscrevendo e clicando no sininho para a plataforma te avisar de vídeos novos. Outra coisa que nos ajuda muito no engajamento e não te custa nada é deixar um like. Compartilha esse vídeo para todo mundo que está passando raiva com epidemiologia e nos conta nos comentários como é que está sendo a tua pesquisa. Inclusive, pode usar os comentários como um muro de lamentações que a gente te consola. Se tu quiser e puder nos ajudar com qualquer valor para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo, esse aqui é o nosso Pix, que também é o e-mail do canal, caso tu precises de uma mentoria para o teu trabalho de pesquisa. Se tu não conhece o nosso perfil no Instagram, é esse, @eficumvinho. Lá a gente sempre te avisa de vídeos novos e te entregamos outros conteúdos variados e de qualidade na educação física. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima! Tem que ser alguém que maneje de pesquisa, que cada 4 participantes randomizados